pessoal! Então, da nossa aula de hoje, da disciplina de Química Orgânica, nós vamos falar um pouco sobre as reações orgânicas, né? Ter uma visão geral sobre as reações dos compostos orgânicos, as principais reações que os compostos orgânicos sofrem, né? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as reações químicas, alguns aspectos gerais sobre as reações químicas. Então, o que são reações? Né? Para início de conversa, o que são reações químicas? As reações químicas são um rearranjo de átomos através da quebra e formação de ligações químicas. Então, a gente pode entender, né, as reações químicas através da sua descrição pelas equações químicas. Então, aqui nós temos uma representação de uma equação química. A mais B, então A reagindo com B, dando C mais D. Uma equação química, ela é muito parecida, sim, a gente pode entender ela mais ou menos como uma equação matemática. Tudo que está de um lado da seta tem que estar do outro lado da seta. Os mesmos átomos que estão de um lado da seta estão do outro lado da seta. Os átomos não mudam de identidade e nem de quantidade, né? Se a gente começa com uma certa quantidade de átomos de um determinado elemento, a gente termina a reação com a mesma quantidade de átomos daquele dado elemento. Não há uma mudança de identidade, pelo menos não na maioria das reações, em algumas reações nucleares, né, que são reações muito específicas, há mudança de identidade, mas na grande maioria das reações não há mudança de identidade dos elementos envolvidos. Há apenas uma reorganização dos átomos com quebras de ligações e formação de novas ligações, de modo que as espécies químicas, as moléculas, os compostos iônicos, eles mudam, né? As espécies químicas mudam, as substâncias mudam, mas os átomos continuam os mesmos. De um lado, essa seta ela pode ser encarada como uma igualdade, né? Numa equação matemática, essa seta ela pode ser encarada como uma igualdade. De um lado dessa igualdade, né, nós temos os reagentes. Então, A mais B reagem, então são os reagentes dessa equação, dando C mais D. C mais D são os produtos. Então, A mais B reagem de modo a dar como produtos C mais D. Então, nós olhamos essa equação e sabemos que A mais B são os reagentes, então, o que está aqui, né? À esquerda da seta são os reagentes e o que está à direita são os produtos. Em termos de energia, né, o que a gente pode falar sobre as reações químicas? Aqui nós temos alguns gráficos que mostram, né, são gráficos muito comuns para a gente discutir as energias envolvidas nas reações químicas, que mostram a variação de energia pelo progresso da reação. Então, no eixo Y, nós temos a variação de energia e no eixo X, o progresso da reação, o andamento da reação, né? Ó, a gente pode ver reagentes indo para produtos, nos dois gráficos, né? Reagentes indo para produtos. Então, o que a gente pode observar? Vamos olhar aqui no primeiro gráfico. Nós temos reagentes num patamar de energia mais elevado do que os produtos. E no segundo gráfico, reagentes num patamar de energia mais baixo e os produtos num patamar de energia mais elevado do que os reagentes. O que a gente pode concluir aqui? No primeiro caso, os reagentes saíram de um patamar mais elevado de energia, né? E perderam energia para chegar nos produtos, ou seja, a reação levou a uma liberação de energia.
Reações que liberam energia são chamadas de reações exergônicas. Já aqui aconteceu o contrário. Os reagentes tiveram que absorver energia para chegar, né, a produtos de energia mais elevada, né, produtos mais energéticos. Quando isso acontece, essa reação é chamada de endergônica. Ela teve que absorver energia para acontecer. Mas, em todo caso, mesmo para reações exergônicas, tanto reações endergônicas quanto exergônicas precisam de uma absorção inicial de energia. Né? Para que as quebras, né, de ligação possam acontecer, uma determinada energia precisa ser absorvida. Né? Os reagentes eles precisam ir para um patamar mais instável. Energia tem a ver com estabilidade. Quanto mais energético, quer dizer que mais instável é uma determinada substância, né? Quanto mais energia ela tem, quanto maior o conteúdo energético dela, mais instável ela é. Então, para que as quebras de ligações e formações de novas ligações ocorram, os reagentes eles precisam necessariamente, obrigatoriamente, adquirir uma configuração mais instável. Então, eles precisam subir de patamar de energia. Né? Eles precisam absorver alguma energia. Se isso depois vai resultar em produtos mais energéticos ou menos energéticos, é outra história. Mas o primeiro passo é sempre um ganho de energia. Essa energia mínima necessária, né, que os reagentes devem ganhar para depois a reação acontecer, né, para depois a gente saber se os produtos vão subir em relação aos reagentes ou descer em relação aos reagentes, é chamado de energia de ativação. Né? É um parâmetro energético importante de toda a reação química. Então, os reagentes, eles precisam atingir esse primeiro estágio de maior energia para depois a reação, né, continuar para dar os produtos. Então, se os reagentes não atingem esse patamar energético, a reação não ocorre. Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma dada reação química ocorra. Se essa energia mínima não é atingida, a reação não ocorre. Então, aqui, nesses gráficos, ó, nós temos aqui, ó, essa é a energia de ativação da reação. Aqui, essa é a energia de ativação. Então, vejam, a energia de ativação da reação 2 é muito maior que a energia de ativação da reação 1. Bom, o que mais a gente pode falar sobre, né, as reações químicas? Nesse exemplo aqui, o que nós temos é a equação química. Eu parto dos reagentes A e B e chego nos produtos C e D, certo? Mas como isso acontece? Qual é a ordem que as ligações se quebram? Qual é a ordem em que as novas ligações se formam? Que elétrons vão para onde? Né? Como é que se dá o movimento dos elétrons? Né? Como os elétrons se movimentam? Como as ligações se quebram? Né? Ligações são pares de elétrons. Esses pares de elétrons, eles se movimentam em par ou um por um? Né? Como é que exatamente isso acontece? Então, a descrição de como a reação acontece, né, das etapas de como a reação acontece, é chamado de mecanismo. A descrição do mecanismo da reação é a descrição de exatamente como a reação acontece, de quais são as etapas da reação, de exatamente quais são as etapas de quebra e formação de ligação. Quem acontece em qual sequência. Então, esse é
o mecanismo da reação, a descrição do mecanismo da reação, a ordem em que as ligações são quebradas ou formadas. Cada etapa de uma reação química tem a sua energia de ativação. Então, a energia de ativação ela está relacionada com cada etapa da reação. Em reações com mais de uma etapa, são formados intermediários de reação. Então, ali na equação, nós não enxergamos esses intermediários, a gente só enxerga reagente e produto. Mas quantas etapas são? O que são os intermediários formados no meio do processo? Isso a gente não enxerga. A gente só enxerga se a gente olhar a descrição do mecanismo da reação. As ligações, como eu disse, elas são pares de elétrons, né? Então, as ligações, elas podem se romper e se formar de duas maneiras distintas. Em reações polares ou em reações radicalares. Então, vamos ver como é que isso acontece. Nas reações radicalares, que são as menos comuns, as ligações, elas se quebram ou se formam de maneira homogênea. O que isso quer dizer? Ligações são pares de elétrons. Então, quando uma ligação se quebra de maneira homogênea, né? O que isso quer dizer? Que cada um dos átomos que estava unido por aquela ligação leva um elétron. Né? Se uma ligação é um par de elétrons, se ela se quebra de maneira homogênea, cada átomo que estava envolvido na ligação leva um elétron, que é o que está representado aqui, ó. A ligação é um par de elétrons. Esse traço, né, como vocês já viram lá nas estruturas de Lewis, esse traço representa um par de elétrons. Se ela se quebra de maneira homogênea, cada átomo leva um elétron. É o que representa essa seta que só tem um lado, né? Cada ente da ligação leva um elétron. Esse ponto aqui representa um elétron. E essa espécie que tem um elétron sobrando, um elétron desemparelhado sobrando, é um radical livre. Por isso, isso aqui é chamado de uma reação radicalar. A quebra da ligação, né? A quebra e a formação, né, das ligações, a formação ocorre no sentido oposto, né? Cada radical livre contribui com um elétron, formando então uma ligação, né, que é o compartilhamento de um par de elétrons, se dá através então da contribuição de um elétron cada um, né, pela junção de radicais livres. E essa quebra é chamada de cisão homolítica. Justamente, homo, né, de igual, lítica, de lise, de quebra, né? Cisão homolítica. E as reações polares? As reações polares, elas são as mais comuns dos compostos orgânicos. Nas reações polares, são formados íons. Por quê? As quebras e formações de ligações se dão de maneira heterogênea. Ou seja, as ligações são pares de elétrons. Então, se a quebra de uma ligação se dá de maneira heterogênea, quer dizer, alguém, né, um dos átomos envolvidos na ligação, leva o par de elétrons todo quando a ligação se quebra. Como está representado aqui. Eu tenho uma ligação entre A e E quando essa ligação se quebra, E leva o par de elétrons inteiro. Então, a quebra da ligação se deu de maneira heterogênea, diferente daqui, né? Que a ligação se quebra de maneira homogênea e cada um leva um dos elétrons do par compartilhado, né? Então, A fica sem nenhum dos elétrons do par, por isso ele está representado com um mais, e E leva o par de elétrons todo, por isso ele está com esse sinal de menos, indica que ele levou o par de elétrons. Esse menos indica um par de elétrons, não é um elétron só não, é um par de elétrons.
E na formação da ligação em reações polares, essa formação também é heterogênea. Por quê? Uma espécie não entra com nenhum elétron e a outra espécie, né, o outro átomo que participa da reação, entra com o par de elétrons todo, né, que vai formar aquela ligação covalente, como está representada aqui. A imensa maioria das reações orgânicas são reações polares. Nós temos aqui 4 classes de reações orgânicas. Praticamente todas as reações orgânicas vão se encaixar nessas 4 classes: eliminação, adição, substituição e rearranjo, sendo que eliminação, adição e substituição são as mais comuns. Termos que também vão estar sempre relacionados, né, às classes de ligações são os termos relacionados a quem participa dessas reações, que são um nucleófilo e um eletrófilo. Se a maioria dessas reações é polar, né? Então, a maioria das ligações se dá entre alguém que está dando um par de elétrons e alguém que está recebendo um par de elétrons, certo? Então, a maioria das reações vai se dar entre um nucleófilo e um eletrófilo. O nucleófilo é a espécie que doa o par de elétrons para estabelecer uma ligação. E o eletrófilo é a espécie que recebe o par de elétrons para estabelecer a ligação. Então, aqui nessa reação genérica, A mais seria o eletrófilo e E menos seria o nucleófilo. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos de reações orgânicas divididas por grupos funcionais. Os grupos funcionais, eles têm algumas características, né, em termos de densidade eletrônica, de estrutura, que fazem com que eles tenham reações características, que eles participem de algumas reações que são características daqueles grupos funcionais. Então, nós vamos agrupar as reações por grupos funcionais. Então, começando pelos aletos de alquila, álcoois e éteres. Esses grupos funcionais, eles vão sofrer principalmente, né, reações de substituição nucleofílica. Bom, vamos lá. Como é que essas reações acontecem? Substituição quer dizer que eu vou substituir um grupo por outro, certo? Nucleofílica quer dizer que quem vai substituir um grupo por outro é um nucleófilo. Por quê? Ó, aletos de alquila, álcoois e éteres. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos usar um aleto de alquila como modelo. Nós temos um halogênio ligado a um carbono. Um halogênio, e se fosse um álcool, se fosse um éter, seria o mesmo raciocínio. Quando eu tenho um átomo muito eletronegativo, e aí se fosse um álcool ou um éter, seria um oxigênio, né? Que também é um átomo muito eletronegativo, assim como um halogênio. Quando eu tenho um átomo muito eletronegativo ligado ao carbono, o que é que acontece? Esse átomo, ele retira elétrons do carbono por efeito indutivo, né? Retira a densidade eletrônica do carbono. O que acontece com o carbono, então? Ele fica mais positivo. Ele perde densidade eletrônica, né? Essa ligação fica polarizada. A densidade eletrônica da ligação carbono-heteroátomo fica polarizada. O carbono é o polo positivo da ligação e o heteroátomo é o polo negativo da ligação. O carbono, ele fica, então, eletrofílico. Ele fica com uma densidade de carga positiva.
Sendo assim, o carbono, ele atrai nucleófilos. Ele atrai espécies que são ricas em elétrons. Então, o nucleófilo, então, ele estabelece uma ligação com o carbono e esse grupo, ele é substituído, ele tem que sair. Por quê? Porque o carbono, ele é tetravalente. O carbono, ele só faz 4 ligações, né? Não tem como o nucleófilo estabelecer uma ligação aqui, né, com o carbono e o grupo que estava anteriormente ligado permanecer. Então ele sai. Sendo assim, como ele sai, ele é chamado de grupo de saída. E ele sai levando o par de elétrons dele. Então, por isso, ó, ele está representado aqui como X menos. Então, houve uma substituição, um grupo foi substituído por outro, nucleofílica, porque o grupo que substituiu o que já estava ligado ao carbono é um nucleófilo. Então, nesse caso, o carbono é o eletrófilo desta reação. Aqui nós temos o exemplo para álcoois e éteres. É a mesma coisa. A única diferença é que eu preciso de um ácido no meio, porque aí, como saída, nós teremos, né, água ou um álcool. Mas é o mesmo raciocínio. Há ainda a possibilidade desses grupos funcionais sofrerem reações de eliminação, não uma substituição. Na substituição, o grupo é substituído por outro. Na eliminação, ele só sai. Ele é eliminado. Nada entra no lugar. Né? Na substituição, um grupo sai e outro entra no lugar. Na eliminação, ele só sai. Nada entra no lugar. Mas se ele só sair, o carbono fica fazendo 3 ligações. E o carbono com 3 ligações não é estável, ele é estável fazendo 4 ligações. Então, quando eu tenho uma reação de eliminação, forma-se um alceno. Numa reação de eliminação, sai o grupo de saída, que é esse heteroátomo que está ligado ao carbono, seja um halogênio, né, um oxigênio, sai o heteroátomo e também sai um hidrogênio junto, do carbono vizinho ao que carrega o heteroátomo, formando então um alceno. Para as classes dos alcenos e alcinos. Então já vimos aletos de alquila, álcoois e éteres, que vão sofrer reações de substituição nucleofílica ou eliminação. Alcenos e alcinos sofrem reações de adição eletrofílica. Vamos ver então do que isso se trata. Numa reação de substituição, um grupo é substituído por outro. Numa reação de eliminação, um grupo sai e nada entra no lugar. Numa reação de adição, um grupo entra e nada sai, né? Diferente da substituição. Então, em alcenos e alcinos, nós temos então a adição eletrofílica, porque o que é adicionado, né, ao alceno ou ao alcino é um eletrófilo. A dupla ligação, né, os carbonos aqui vão atuar como nucleófilo da reação. Então, são adicionados, né, eletrófilos. Pode ser adicionado água, ácidos. Então, tem uma série de eletrófilos que podem ser adicionados aos alcenos e alcinos. Aqui a gente tem outros exemplos, né, com a adição de halogênios, onde nós temos, né, a geração de aletos de alquila,
E aí eu trouxe para vocês um exemplo de reação de adição em alcenos que tem um interesse industrial. É uma reação que é feita na indústria, que é a hidrogenação de óleos vegetais. A reação de hidrogenação de alcenos, ela é uma reação de adição de hidrogênio, né? Como produto, nós temos o alcano. Então, como é que isso acontece? Os óleos e gorduras, né, são triésteres de glicerol. Essa aqui é uma estrutura de uma gordura possível, né, de um triéster de glicerol que pode estar contido em um óleo ou gordura, né? Aqui essa parte aqui é a do glicerol, né? Que é um triol, né? De 3 carbonos, ó, são 3 carbonos, 3 hidroxilas, que estão esterificadas com 3 ácidos graxos. São ácidos carboxílicos de cadeia muito longa. Todos esses aqui têm 18 carbonos. E nos óleos, né? Uma boa parte das cadeias dos ácidos graxos tem insaturações, tem ligações duplas. Por isso, os óleos são líquidos à temperatura ambiente. Nas gorduras, que são sólidas à temperatura ambiente, a maior parte dos ácidos graxos, né, dos triésteres de glicerol, tem cadeia saturada. Com a hidrogenação parcial, então, do óleo vegetal, a gente tem a característica, né? A gente ganha uma característica de meio termo entre o óleo e a gordura, que é a margarina, né? A característica física da margarina, ela é uma característica intermediária entre um óleo e uma gordura. Então, faz-se na indústria, para a fabricação de margarina, a hidrogenação parcial dessas duplas ligações do óleo vegetal, né? Então, os triésteres de glicerol, né, dos óleos vegetais, então, eles são parcialmente hidrogenados, né? O mecanismo é esse. O catalisador é heterogêneo, é sólido, é um metal. Para a reação de hidrogenação em geral, pode ser níquel, platina, paládio. Então, o hidrogênio ele é adsorvido na superfície do catalisador, e aí, quando o alceno, né, encontra a superfície do catalisador com o hidrogênio adsorvido, ele é adicionado, então, no alceno. A hidrogenação parcial, então, dos óleos vegetais, dá essa característica, né, intermediária entre o óleo e a gordura, que leva, então, ao produto comercial margarina. Para os compostos aromáticos, as reações principais são as reações de substituição eletrofílica, onde então o anel aromático ele é o nucleófilo da reação. Então, nesse caso, há a substituição de um hidrogênio pelo eletrófilo. Diferente dos alcenos que sofrem adição, né, apesar de também ter elétrons pi e duplas ligações, para não perder essa característica de ser aromático, de ter essa estabilidade extra, né, proveniente da aromaticidade, os anéis aromáticos não sofrem adição, eles sofrem a substituição de hidrogênios por eletrófilos. E aí a gente tem as mais diversas reações, né, com nitração, sulfonação, halogenação, alquilação, acilação, mas são todos eletrófilos. Compostos carbonilados.
Os compostos carbonilados, então que tem esse grupo carbonila C-O, eles podem sofrer reações de adição ou substituição. No caso dos compostos carbonilados, das classes dos aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas sofrem reações de adição. Adição nucleofílica, ou seja, um nucleófilo se adiciona à carbonila. Então, o carbono aqui é o eletrófilo. Por quê? Essa ligação carbono-oxigênio é polarizada, assim como lá, né, nos aletos de alquila, nos álcoois, nos éteres, essa ligação é polarizada, o carbono está mais positivo, então o nucleófilo consegue estabelecer uma ligação com esse carbono. Mas aí, se ele só fizer uma ligação, o carbono fica fazendo 5 ligações. Não dá, né? Não pode. Então, um par de elétrons da dupla ligação vai em direção ao oxigênio e o oxigênio faz uma ligação com o hidrogênio que esteja ali no meio, formando então um grupo hidroxila. Então, a gente tem como produtos álcoois, né, dessas reações de adição a aldeídos e cetonas. Os nucleófilos são os mais diversos, né? Quando os nucleófilos são nitrogenados, a gente tem reações de adição-eliminação. Então, diferente daqui, onde o nucleófilo só adiciona, tem a adição do nucleófilo e eliminação de água. Essa hidroxila, ela é eliminada na forma de água, formando uma dupla ligação entre o carbono e o nucleófilo. Nas carboxilas, então ácidos carboxílicos e derivados, a reação é de substituição. Então, diferente de aldeídos e cetonas, onde o nucleófilo só adiciona, né? Ele só entra, nada sai. Aqui, o nucleófilo entra e alguma coisa sai. Tem substituição. Então, aqui, o nucleófilo entra e o heteroátomo que estava anteriormente ligado à carbonila sai, levando o seu par de elétrons. Bom, para essas reações aqui, o que a gente tem? Nem todos os reagentes, né? Nem todos os reagentes vão reagir com qualquer nucleófilo, tá? Depende da reatividade. Os cloretos de ácido, eles são mais reativos que os ácidos carboxílicos, que são mais ou menos tão reativos quanto os ésteres, que são mais reativos que as amidas. Então, a depender da reatividade, né, do derivado de ácido carboxílico, ele pode reagir ou não com o nucleófilo que você deseja fazer a reação. Então, nós só podemos transformar os mais reativos nos menos reativos. Nós não podemos, por exemplo, transformar uma amida em um cloreto de ácido, mas nós podemos transformar um cloreto de ácido em uma amida, facilmente. Agora eu trouxe algum exemplo, né, dessas reações de substituição nucleofílica em derivados de ácidos carboxílicos que têm interesse industrial. Então, por exemplo, a obtenção do biodiesel. Então, nós temos aqui, o biodiesel, ele é obtido pela transesterificação de óleos e gorduras. Óleos e gorduras são, como eu disse, triésteres de glicerol. Eles poderiam ser utilizados como combustível diretamente? Até poderiam, né? Se você, por exemplo, tentar pôr fogo em óleo, ele vai queimar, né? Ele é um combustível. Mas eles são muito viscosos, a queima deles gera muito resíduo. Então, e isso tudo se deve ao glicerol. Esse é o problema, né? A estrutura é muito grande, né? A presença do glicerol complica um pouco a situação. Então, fazendo a transesterificação, transformando o triéster de glicerol
Em ésteres mais simples, em ésteres menores de ácidos graxos, por exemplo, em ésteres metílicos, ésteres etílicos, fica melhor de usar esses ésteres como combustíveis. E o biodiesel é isso, são ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos, obtidos por transesterificação de óleos e gorduras. A reação é essa. Então, utiliza-se como nucleófilo um álcool, pode ser metanol ou etanol, e aí o nucleófilo, então, ele faz uma reação com a carbonila e sai esse grupo. O grupo é substituído por este nucleófilo. Então, nós podemos ver, ó, esse aqui é o grupo de saída, é o grupo que saiu, e esse é o nucleófilo que entrou no lugar. Então, a obtenção do biodiesel é um exemplo de reação de substituição nucleofílica em compostos carbonílicos. Uma outra reação que também tem interesse industrial é a reação de saponificação. A saponificação também é uma reação que é feita em triésteres de glicerol, em óleos e gorduras, onde o nucleófilo é OH-, Se alguém já fez sabão, sabe que a gente usa uma gordura e soda, por exemplo, que é NaOH ou KOH, Aqui o nucleófilo é OH-. Então, OH- substitui a parte do glicerol. Então, a gente gera o sal do ácido graxo e o glicerol sai, como grupo de saída, ele é substituído. Gera-se, então, o sal do ácido graxo e o sal do ácido graxo é o sabão. E aí eu trouxe só como exemplo, um rearranjo, um exemplo de rearranjo. Rearranjos são reações muito específicas, são reações que são menos comuns. E aí a gente tem, eu trouxe aqui como exemplo o rearranjo de Claisen, que ele vai ser mais utilizado quando a gente precisa fazer uma ligação carbono-carbono. Ele permite essa possibilidade de, a partir de um grupo que está ligado num oxigênio, essa ligação aqui é mais fácil de fazer, permite estabelecer uma ligação carbono-carbono. Então, aqui o que houve foi só um rearranjo de átomos, ou seja, não houve substituição, não houve uma eliminação, adição, eles só se rearranjaram intramolecularmente, Não foi uma reação intermolecular, entre moléculas, mas uma reação intramolecular. Os átomos se rearranjaram de maneira intramolecular, dentro da mesma molécula. Então, esse olhar, muito superficial sobre as reações orgânicas, a gente fica por aqui.